E aí vem, né, isso tudo que a gente falou aqui entra muito num aspecto de superação, né? Que inclusive é o nome do seu Sim. quadro. Assim, tô ficando bom, tô aprendendo com você, ó. Já peguei o gancho aqui. Já Você tá me deixando adoro gancho. inspirado, você tá me deixando inspirado aqui como Tem uma comunicador. coisa que eu gosto, é gancho. Seu gancho É, foi muito viu? bom. Estamos falando de superação e você tem um quadro na Gazeta, no programa Fala... Como é que é? O programa, desculpa, esqueci o nome. Você Bonita, Você é o Você Bonita. Bonita da TV Gazeta, Você é isso. Bonita, que é chamado Superação, né? E justamente O esse quadro. quadro é falando com pessoas que superaram na sua carreira, na sua história profissional, na sua história de vida. Explica um pouquinho pra gente como é que surgiu esse quadro, como é que ele funciona. Então, a ideia surgiu durante a pandemia, as quarentenas mais pesadas que nós tivemos durante a pandemia, e eu queria, eu pensei, né, falei, gente, todo esse momento que a gente está vivendo e pessoas passando por momentos tão difíceis de depressão, fechando negócios, né, quantas pessoas fecharam seus negócios, enfim, muitas pessoas passando por dificuldade, e aí eu queria passar uma mensagem positiva nesse momento. E foi aí que eu levei a ideia para a direção da Ah, então TV foi uma ideia Gazeta. sua, que legal. Eu sabia que você apresentava o programa, mas não sabia que você que tinha tido a sacada e tal. Então, aí eu levei a Ah, ideia e eles abraçaram e falaram, não, acho que esse é o momento de fazer. É claro que quando eu tive a ideia, eu tive que esperar um momento, porque como a gente estava no período da quarentena, a gente não conseguia fazer entrevistas e a ideia era fazer uma coisa mais próxima, não fazer online, né? Eu queria fazer com a pessoa ali, porque a gente queria imagens dela naquele ambiente que ela está acostumada. Enfim, a gente queria uma produção mais intimista ali naquele momento. legal. Então, eu precisei esperar um pouquinho até poder gravar entrevistas pessoalmente novamente para dar start no projeto. Mas a ideia principal é essa, é trazer uma mensagem positiva, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E aí deu super certo, já estamos no... Ixi, agora eu perdi a conta. Primeiro, segundo, terceiro, acho que no quarto episódio. Ai, que legal. E assim, a aceitação do público tá super bacana. A gente conseguiu histórias bem legais, bem diversificadas também. Vou dar um spoiler do último que eu gravei, que não foi pro ar ainda, Opa. acho que acho que o mês que vem, que foi do Ranimiro, perdão. Ele estava voando de paraquedas. É paraquedas que chama? Eu não entendo muito de esportes radicais, mas ele voando de paraquedas. E aí ele não viu uma Que é fiação paraglider, né? elétrica, caiu bem em cima da fiação elétrica. E aí, por decorrência do choque e tal, ele perdeu uma das pernas. E aí começou a história dele de superação e tal. E aí hoje em dia ele faz todos os esportes radicais que você imaginar, um cara sem limites. Nossa. Ele é ciclista, ele fez 860 quilômetros na bike. Então, assim, é um cara, ele já pulou de paraquedas sem uma perna, com a bike nas costas, tipo assim, coisas loucas que ele faz. E é uma história incrível e vai ao ar em breve também. Mas tem histórias lindas, Ai, assim, que para legal. contar. É bem motivador mesmo. E a ideia é essa, é levar mensagem positiva. Porque por mais que a história seja triste, Às né, vezes muitas triste, vezes, né? Sim. mas a gente não quer levar aquela coisa down, né, aquela matéria pesada, assim, de tristeza. Não, a gente quer sempre focar na superação e na motivação e levar a mensagem boa para as pessoas. Que legal, eu acho que, pô, você tem uma fonte de contatos muito boas aí para próximos convidados aqui do Atena Podcast. Que querendo ou não, a gente, né, tem uma certa correlação, né? Profissionais que Claro, superaram, que atingiram sucesso aí. claro, Então, né, você não fala só de carreira, né? Você fala também, né, de pessoas às vezes com problemas pessoais e tal, mas acaba tendo muita correlação, que legal. com certeza, é bem bacana. Está sendo uma experiência incrível, é um aprendizado. Olha, porque assim, todo mundo tem que superar alguma coisa, né? Eu acho que não tem nada que a gente não tenha que superar. Por mínimo que seja, a gente está passando por situações na nossa vida que precisa de uma superação, por mínimo que for, Sim. ou coisas mais difíceis mesmo, questão de saúde e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam dessa motivação, dessa mensagem.
E além de ser inspirador, essa questão, às vezes, né, da gente se colocar no lugar do próximo, ter mais empatia, né? E às vezes, né, não ficar só olhando pro próprio umbigo, que é aquela questão clássica, né? Meio que batido também, mas é importante a gente exercitar o contrário. Que é você, às vezes, ficar eita, travei aí, me ajuda aí. Fazendo problemas... problematizando um problema fazendo um problema gigantesco, sendo que é algo... Se você compara com outras pessoas, você tem um pouco de empatia, é algo pequeno, né? Então, por exemplo, até o caso que você acabou de contar. Às vezes tá com um problema, porque eu não fui promovido. É porque meu trabalho é muito longe, em Osasco, sei lá, eu tenho que demorar 1h30 pra ir. Aí você leva isso pro seu pessoal, fica deprimido perante a isso. Enquanto tem outras pessoas que, passou por situações muito piores, né? Ele ficou paraplégico e tal, e agora conseguiu voltar a fazer esportes radicais. O cara com bom humor que você não faz ideia. Ai, que legal. Assim, ele faz todo mundo rir, ele faz piada da perna mecânica dele o tempo inteiro, a gente ri. Você fala, gente, como é que eu posso ficar reclamando de alguma coisa, né? E não ter esse bom humor que esse cara tem. Então, assim, depois que você faz uma matéria como essa, ou que você assiste uma matéria como essa, alguma coisa tem que mudar em você, não pode ficar igual, não. Então, acho que essa é a inspiração principal, né? Que realmente você vê a superação dos outros e fala, putz, a gente reclama com coisas tão bestas que, né, a gente tem que se tocar e tal, e aproveitar e ver, perceber às vezes o quanto você é feliz e você não valoriza isso, né? Não valoriza isso, é verdade. É isso mesmo. E aí, no programa Você Bonita, aí você já tá há quanto tempo? Que você faz várias matérias lá, né, e tal. No Você Bonita, eu acredito que tenha uns 5 anos, talvez. 5 anos, agora caramba. você me pegou. Não sei. Porque assim, que eu comecei... No Shoptime você falou há uns 10 já, tem né? menos. Não, na emissora, na TV Gazeta, eu estou há 10 anos. Talvez no Você Bonita uns 4 anos já fazendo matéria. E eu cubro as apresentadoras também. Quando a Carol Minhoto do Você Bonita está de férias ou acontece alguma coisinha que ela não pode apresentar, eu apresento o programa. Sim, também no Revista da Manhã, que é um outro programa, que é a Regiane Tapias que apresenta. Tem outro também que eu sair de férias e tal. Tem outro também, além do Você Bonita, que você cobre? Tem o Revista da Manhã, que eu cubro também. E às vezes no Mulheres também, quando eles precisam, tem que fazer link ao vivo, alguma matéria, alguma coisinha, também às vezes participo. Que legal. E aí, bastante coisa. Né, então, 10 anos de Gazeta, 5 anos aí, né, como repórter, cobrindo e tal. Queria que você contasse quais foram os momentos que você mais marcantes aí pra vocês, as matérias mais que você não inesquecíveis, os maiores desafios, os maiores nervosismos. Qual que você consegue lembrar aí pra contar pra gente? A primeira vez que eu entrei ao vivo, acho que foi, assim, pra mim, bem difícil. E a primeira vez que eu entrei ao vivo não foi para apresentar o programa. Eu só ia fazer o merchan, só não, né? Eu ia fazer um merchan de um produto. Por quê? Porque a Gazeta, como eu só fazia programa gravado, que era o Gazeta Shopping, a Gazeta já estava me preparando para outras coisas, né? Ele falou assim, então agora você tem que sentir o ao vivo. Eu nunca tinha feito ao vivo. Só que assim, para uma pessoa que está de fora, para ela, é só ir lá e fazer o ao vivo. Mas para mim, essa era a oportunidade da minha vida. Então, assim, tinha um peso gigante, né, na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer perfeito, tem que dar tudo certo. Ansiedade então, assim, fritando. Na gera época você não tinha tantas técnicas, né? Exato, aí gera aquela ansiedade, você coloca um peso em cima daquilo, né, que às vezes é muito maior do que realmente é. Então, para quem tá de fora, fala, nossa, Camila, mas é só ir lá e fazer. Não, mas para mim era a oportunidade da minha vida. Então, assim, foi realmente complicado, porque eu fiquei 2 noites sem dormir. Nossa, chegou lá a colheira. Não, eu não conseguia nem falar, porque você imagina ficar 2 noites sem dormir, você não consegue nem raciocinar. Nossa. E a comunicação é muito isso, você tem que dormir bem. Primeiro que você tem que estar com uma cara boa, né? Pra aparecer na TV. Não com uma olheira desse tamanho, olho inchada, aquela cara inchada. E fora que, assim, me deu dor de barriga, então eu fiquei com piriri, assim, muito. Então, momentos antes pior que dá mesmo, de entrar né? no ar, eu tinha que ir pro banheiro. Isso daí não é força de expressão, né? O negócio mexe mesmo com o sistema digestivo, é incrível.
possível? Sim, eu fiquei tão nervosa, tão tensa, que mexeu com tudo. E eu tinha crise de xixi também, tipo, toda hora eu ia no banheiro fazer xixi, que nem uma louca. De tão nervosa, porque pra Ai, mim era ai. aquilo, era a oportunidade da minha vida. Cabeça muito grande em cima disso. Então, assim, foi bem tenso. Mas chegou na hora. Eu acho que uma das coisas que eu tenho, assim, de bom é que eu posso estar o mais nervosa que for, mas eu consigo não transparecer. Acho que é um Olha trabalho só. meio de atriz, não sei. Caramba. Então, assim, às vezes a pessoa olha pra mim e fala, nossa, gente, ela tá calma, tá tranquila. Então E você eu por conseguiu fazer dentro numa boa. tô morrendo, né? E você conseguiu fazer numa boa, afinal. Aí o primeiro foi tenso desse jeito, mas aí o primeiro, aí deu certo, né? Claro, com um pouco de Então, nervosismo, mas mas no ao deu vivo, certo. você conseguiu falar, numa boa. Consegui, deu tudo Por dentro certo, você tava valeu. a mil, mas Porra, tava, saiu. nossa, quase infartando, mas ninguém percebeu, graças a Deus. Mas já rolou alguma gafe ao vivo, assim? Alguma que você lembra mais pesada? Mas pesado. Ai, deixa eu lembrar. Ixi, é que eu já fiz tanta coisa, assim, mas coisas assim, não sei se muito pesada. Porque eu sempre brinco com a situação. Ah, Então, assim, eu já, já assim, trocar desenrola, né? nome, trocar nomes de pessoas. Por exemplo, às vezes eu tava na hora da culinária, Uhum. do programa ao vivo, e aí eu fui passar quais eram os ingredientes da receita. E era uma receita que, se eu não me engano, era peixe, era uma coisa de sushi, sashimi, coisa japonesa, assim. E o produtor, sem querer, colocou que tinha salsicha na receita. Aí eu falei assim: tem 1 quilo de peixe, tem salsinha, cebolinha, não sei o quê, e salsicha. Aí o cara olhou pra mim e falou assim: não tem salsicha. Aí eu falei assim: gente, eu já comecei a brincar com a situação. Eu falei assim, claro, né? Que eu tô louca, né? Botar salsicha no peixe não vai ficar bom nunca, né? A gente riu e tal, brincou. Então, como eu sempre levei na esportiva e na brincadeira, nunca foi tão grave. Passa meio Eu que não me tranquilo, lembro né? de nada assim extremamente grave que não desse pra eu consertar na hora. Acho que nunca aconteceu. Pelo menos na minha cabeça não foi tão grave. Tá, mas aí sem ser com você, com coisas inusitadas acontecendo aí, o que que já aconteceu aí que você pode contar que você lembra? Já aconteceu de uma, por exemplo, tinha uma pauta, a gente estava uma pauta de atividade física, tinha um personal trainer, e ele levou uma modelo, uma menina, para ajudar a demonstrar aquelas atividades físicas. Eu acho que a menina não comeu direito, não sei o que, ela desmaiou no ar. Nossa, jura? É. Caramba, mas no meio do E exercício, o que ela tava fazendo? sim, ela tava parada, assim, esperando pra fazer, aí a pressão caiu e ela foi pro chão. Então, coisas assim, mas aí é coisa do ao vivo que você fala, gente, vamos pro intervalo, a menina passou mal, tal, a gente vai ver o que aconteceu e tal, daqui a pouquinho a gente volta, vai pro intervalo, volta, então são Aí você coisas assim. descontrai e tal, e fala, pô, não, ela tá bem, viu, pessoal, tá tranquilo e tal. Tem um jogo de Às vezes você cintura muito pega forte, né, imagina. E às vezes você pega entrevistados que estão muito nervosos, então às vezes você faz a pergunta, a pessoa não consegue desenvolver porque ela está muito nervosa. Você tem que ter aquele jogo de cintura, tentar acalmar a pessoa para conseguir desenvolver melhor a pauta. E são coisas que a gente passa assim no dia a dia. Às vezes aconteceu eu estava vendendo um produto e eu comecei a argumentar sobre aquele produto, né? Só que aí eu comecei a divagar muito longe sobre a argumentação e eu me perdi totalmente do que eu estava falando. Nossa. Gente, eu perdi totalmente. Então, assim, só que isso dentro da minha cabeça eu sabia, mas eu não podia transparecer. Então, eu fui divagando, divagando, já estava quase acabando o tempo do merchan e eu não tinha falado do produto ainda, porque eu estava lá longe falando sei lá o quê, e eu já tinha esquecido Ai, por que que eu estava falando aquilo. Porque muitas vezes você está ali no programa ao vivo. E não é só o que você está falando. Você está, às vezes, falando, mas tem a diretora falando no seu ouvido, tem o produtor mostrando tira alguma atenção, plaquinha de alguma coisa, não sei como vocês conseguem, porque, tem um monte de putz, coisa acontecendo ali. Então, às vezes, você perde um um de pouco a linha de luz, raciocínio. tira o foco, né? É, às Nossa. vezes, aí você tem que disfarçar e voltar. Por exemplo, uma vez eu estava apresentando, e aí eu olhei, a diretora falou, Camila, vai pro Merchan. Eu estava no meio de uma pauta, ela falou, Camila, vai pro Merchan. Aí eu olhei o merchan, beleza, mas eu não olhei direito. Eu achei que era um produto, mas era outro.
Aí eu fui do caminho inteiro argumentando, por exemplo, de um produto para queda de cabelo. Nossa. Então você que está sofrendo de queda de cabelo, nananá. Quando Nossa. chegou na bancada que eu olhei, não era o de queda de cabelo. Ai. Era tipo um ômega 3, era um suplemento. Gente, e agora? Essa é ótima. Aí eu falei assim, porque a queda de cabelo tem a ver com falta de nutrientes no organismo, então é muito importante você suplementar. Então, aí eu fui montando um esquema na minha cabeça para conseguir chegar até o outro assunto que era o produto ali na hora. Então, aí essas coisas você vai acertando no meio do caminho. É ao vivo, né? Tem que, então, e eu acho sensacional, porque assim, já, né, como eu falei, eu trabalhei na área de vendas, já aconteceu muito comigo de às vezes eu me perder. Então, assim, você tem uma linha de raciocínio na sua mente que você quer falar tal coisa e chegar em tal conclusão, né? Aí no meio que você começa a falar o assunto, do nada bate aquele branco de nervosismo, alguma coisa. Sim. E aí, só que você já começou. E aí você vai continuando, e aí você vai continuando meio que falando mais devagar pra tentar buscar o que você tinha esquecido, pra poder conseguir corrigir e voltar e fechar. Até quando você tá falando com o cliente, você vai enrolando, ou quando você não lembra mesmo, você muda de assunto e beleza. Eu acho que quando não dá e aí quando você lembrar, depois você fala. Agora o problema de vocês é falar em 1 minuto. Não dá pra fazer isso. Aí é muito complexo, né? Eu acho que quando deu ruim mesmo, aí você assume, porque assim, você tenta contornar a situação. Mas se der muito ruim, não der pra contornar, aí você assume e fala, gente, ó, pensei que era tal coisa, não é? Então, ó, vamos voltar aqui, lá e aí vai. Então, aí você usa humor e tal, né? Ou mesmo você tá conversando com um cliente ou com qualquer pessoa que seja, em qualquer situação que deu muito ruim, você não conseguiu contornar a situação, assume, fala, gente, errei, acontece, a gente é humano, erra e volta e pronto. Melhor. Legal. Ótimas dicas. Como é que você vê o status atual aí da questão de internet e redes sociais? Pro mercado. Não, eu vejo... pro mercado, né? Eu vejo o seguinte, a TV, no âmbito geral, está passando por uma grande transformação. Então, assim, não dá pra gente pensar que vai ser como era antes, porque a TV tinha muito mais dinheiro.